Preciso te atualizar também sobre um prazo estabelecido pelo Flamengo para a compra de Thiago Almada. Para completar, River Plate tentando o chapéu no Flamengo por Almada e o Zenit pode mesmo contratar Plata. Informação exclusiva no canal do Nicola, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para de falar sobre o Zenit com informação exclusiva. Nos últimos dias, lá no Equador, alguns sites têm cravado que Gonzalo Plata tem negociações encaminhadas com a equipe russa. Muita gente, inclusive, associou a possibilidade da transferência do Plata do Flamengo para o Zenit ajudar na transação por Luiz Henrique. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante envolvida nas tratativas do Zenit e essa pessoa assegurou que Plata não faz parte dos planos. Abre aspas, impossível isso acontecer nesse momento. O Plata não será contratado pelo Zenit e a negociação com o Flamengo, pelo que eu entendi, nem sequer existe. O que acontece já há algum tempo, contei para vocês, é a intenção do Flamengo em fechar com o Luiz Henrique. Foram duas reuniões entre os representantes do atacante e o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. Uma das alternativas para que o rubro-negro não precisasse desembolsar 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique seria incluir Everton Araújo, volante revelado na base, que tem tido bom desempenho na atual temporada. Ele certamente diminuiria o custo da operação pelo LH. Resta saber se o Flamengo vai topar avançar nessa tratativa. E o River Plate pode dar chapéu no Flamengo por Thiago Almada? A imprensa argentina repercute que o River Plate, que algumas semanas atrás havia desistido da contratação de Thiago Almada, voltou a demonstrar otimismo. Ninguém na Argentina crava o acordo, mas o que se diz é que o River melhorou a sua proposta para o jogador que não havia respondido à oferta. Vale a lembrança de que durante a Copa do Mundo, River Plate e Atlético de Madrid se acertaram para a transferência do jogador em definitivo, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Acontece que, ainda durante a Copa do Mundo, o Almada nunca respondeu ao River Plate. Foi nesse contexto que o Flamengo apareceu com cifras maiores, 23 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Atlético de Madrid ficou propenso a fechar com o Flamengo, mas a resposta do Almada ao Fla, assim como em relação ao River Plate, nunca apareceu. O Flamengo está se cansando dessa demora e estabeleceu como prazo final para uma resposta do Almada a próxima segunda-feira. Diante desse cenário, dá para dizer que não podemos cravar onde é que o Almada vai jogar. No Flamengo ainda existe otimismo, até porque, embora não tenha assinado o contrato, o Almada vinha discutindo detalhes burocráticos, pormenores dessa negociação com o Flamengo. Mas o fato de o Fla ter estabelecido um prazo demonstra preocupação. Vale a lembrança de que o Flamengo tem apenas até a próxima sexta-feira para registrar atletas que poderiam atuar nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo tem adversário super complicado, o Cruzeiro, em 2 jogos de mata-mata. Você acha que o Almada vai para o Flamengo, vai para o River Plate ou vai seguir aguardando por ofertas da Europa? Como é que você está vendo essa história toda? Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Informação importante no Flamengo: o rubro-negro decidiu estabelecer um prazo para o fim das negociações com o Thiago Almada. Conversa aqui com o Atlético de Madrid já está fechada há alguns dias. Proposta para o Almada foi feita na semana passada. Rubro-negro garante que tem conseguido avanços, mas restam detalhes burocráticos. Pois bem, o Flamengo quer definir se vai ou não contar com o Almada até a próxima segunda-feira. Por que essa data? O Flamengo precisa de tempo para saber se não contar com o Almada, para poder encontrar um outro atleta. O prazo de inscrição para as oitavas de final da Libertadores da América, que se encerra na próxima semana. Se o Flamengo não conseguiu Almada, vai tentar fechar na próxima semana a contratação de um outro atleta para essa posição, até porque Leonardo Jardim tem batido na tecla interna e de forma pública sobre a necessidade da contratação de atletas. A operação com o Atlético de Madrid, você já sabe, 23 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões de euros em bônus, por pouco mais de 50% dos direitos econômicos. A verdade é que o Almada tem ganhado tempo
na expectativa de surgirem propostas da Europa. A prioridade dele sempre foi continuar no velho continente. Se essas ofertas não chegarem, até segunda-feira ele vai precisar tomar essa decisão. Antes de mudar de assunto, só registrar mais alguns assuntos importantes ligados ao Fla. Primeiro deles, o Flamengo recusou propostas por Andrew e De La Cruz. O Andrew é goleiro, havia sido contratado no início dessa temporada do futebol português, do Gil Vicente, pois um técnico que trabalhou com ele, o César Peixoto, indicou o atleta para o Wolverhampton, que acabou de cair para a segunda divisão. O time inglês fez uma proposta, o Flamengo já descartou. O Andrew, que desde que foi contratado pelo Flamengo, só esteve em campo em 6 jogos, ele é reserva do Rossi. Já o De La Cruz aceitou uma proposta do Peñarol, mas a oferta do time uruguaio foi considerada insatisfatória pelo Flamengo. Peñarol, que é o jogador por empréstimo gratuito, com o Flamengo arcando com 40% dos salários. O que se discute nesse momento é a possibilidade de De La Cruz e Flamengo assinarem a rescisão do contrato de forma amigável. O Flamengo economizaria os salários do atleta daqui até o fim do vínculo, e aí o De La Cruz ficaria livre para escolher seu próximo clube. Vale a lembrança, porém, de que o Flamengo o contratou pagando a multa rescisória para o River Plate de 16 milhões de dólares. Salve, Nicola, uma pergunta na sua opinião, tirando o Flamengo e o Palmeiras, tem algum time brasileiro que bancaria o meio-campo composto com Lucas Torreira, Fred e Leandro Paredes, do Boca no futebol brasileiro? O Torreira é bom volante, né? Aquele baixinho que ocupa todos os espaços do mundo. O Fred vocês conhecem, e o Paredes, jogador do Boca Juniors. Cara, é assim, você vai precisar de uns 6 milhões de reais para esse meio campo, né? Cruzeiro talvez pudesse, talvez, do ponto de vista financeiro. Enfim, Anderson Carvalho. Nicola confirma mesmo se o River Plate vai aumentar a proposta pela Almada. Passou na ESPN da Argentina. Deixa eu só falar sobre Almada e Flamengo. O Flamengo deu um prazo para que o Almada se manifeste. Então, o Almada tem até segunda-feira para aceitar a proposta do Flamengo. Caso contrário, o Flá vai buscar uma outra opção no mercado. E essa pressão que o Flamengo está impondo nos bastidores, ela passa muito pelo prazo para inscrição de novos atletas, né? O período de inscrição para as oitavas de final da Libertadores termina no dia 7. Hoje é dia 31, dia 7 é sexta-feira da semana que vem. Então os clubes brasileiros têm até sexta-feira para registrar novos jogadores. Se o Flamengo não conseguir fechar com a Almada até segunda, o Flamengo vai pretender usar esse espaço para contratar algum outro jogador para a função, até porque Leonardo Jardim tem feito enorme pressão. Hora de falar sobre reunião importante entre Flamengo e Pedro, informação exclusiva. Nessa sexta-feira, José Botto vai receber representantes do escritório de Juliano Bertolucci para fazer a primeira reunião para tratar sobre a extensão do contrato do Pedro, o centroavante cujo vínculo se encerra em dezembro de 2027. E o Pedro, para ficar, está exigindo um belo reajuste salarial. Isso porque o Pedro ganha R$1.250.000 por mês. Só a título de comparação, o Samuel Lino, que tem papel muito menos importante no futebol brasileiro do que o centroavante rubro-negro, ganha algo na casa dos R$2.300.000 mensais. Pedro quer uma compensação financeira maior para permanecer no Flamengo. Só uma informação importante de bastidor: o presidente do Flamengo, BAP, não morre de amores pelo Pedro. Então, vai ser difícil imaginar que o José Botto consiga, junto ao presidente, um reajuste extremamente importante. Se não houver renovação do contrato, o Pedro entrará em 2027, no seu último ano de vínculo, sem a renovação, e aí ficaria livre para assinar um pré-contrato. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Pedro, que soma 21 gols e 5 assistências em 36 partidas na atual temporada, custo-benefício excelente. Vale a lembrança de que outros centroavantes que atuam no futebol brasileiro custam bem mais caro do que o Pedro. O Gabigol, por exemplo, no Cruzeiro, sai por R$3.450.000 mensais. Isso equivale a dizer que um mês do Gabigol equivale a quase 3 do Pedro. Só para completar, contar que Alexandro e Bruno Henrique tiveram seus contratos renovados nesse ano no Flamengo, ambos tinham vínculo só até dezembro. O Léo Pereira não foi chamado ainda para discutir a renovação do contrato, assim como o Pedro, o vínculo dele termina em dezembro do ano que vem. O Flamengo tem tratativas para renovar o contrato do Pulgar, mas o volante chileno recusou a última oferta do Fla. Que história é essa de que Luiz Henrique interessa ao Palmeiras?
O atacante do Zenit, que em outros tempos chegou a ser especulado no Verdão, virou tema das minhas últimas 2 lives. Vocês sabem, faço aqui no canal lives em que os torcedores perguntam. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, torcedores diferentes do Palmeiras quiseram saber se o Palmeiras, na busca por reforços, não poderia ir atrás do Luiz Henrique, que é pretendido pelo Flamengo. Representantes do Luiz Henrique estiveram na última semana em 2 oportunidades com José Boto, executivo de futebol do Fla. Antes de gravar esse vídeo, ainda durante a live, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras se o Luiz Henrique interessava. Abre aspas, nenhuma chance, nem cogitamos esse nome. O Palmeiras, inclusive, segue batendo na tecla de que não vai contratar jogadores nessa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, mas e os 30 milhões de euros que gastaria com o Danilo? Se tem essa grana, por que não a investe em outros atletas? A verdade é que o Palmeiras não tinha os 30 milhões de euros para a compra do Danilo. Faria-se um enorme esforço para fechar com um jogador enormemente identificado com o Palmeiras e que era um pedido do técnico Abel Ferreira. Sem acordo com o Danilo, o Palmeiras decidiu encerrar o ciclo de contratações para essa janela de transferências, exceto se pintar uma baita oportunidade de mercado, alguém extremamente importante e que não custe bastante dinheiro.